Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus continue presente na vida de cada um de vocês, nessa noite tão especial, não é? Com uma música tão linda como essa, que parece que nos transporta um pouco já mais para perto do céu. Eu creio em Deus. Que essa seja uma realidade da vida de cada um de nós. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias ou acompanhem no seu celular, ou apenas escute um versículo apenas que eu lerei inicialmente aqui em Efésios capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14, que aqui na minha tradução diz o seguinte: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Oremos. Deus e Pai, fala aos nossos corações nessa noite de uma maneira muito especial, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos entender o Teu recado, ó Pai, que o Espírito Santo incomode aos nossos corações de uma maneira toda especial, Senhor. Que nós possamos sair daqui, dessa noite, aqui na Tua casa, ou aqueles irmãos que estão acompanhando à distância, ao findar este culto, Senhor, que possam ser impactados pela Tua palavra, que os seus corações possam estar abertos para ouvir o Teu recado, Senhor, para ouvir aquilo que Tu falas aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desperta, ó tu que dormes. Meus irmãos, uma das coisas boas da vida, talvez a gente não queira admitir, mas uma das coisas maravilhosas que nós passamos nessa vida é poder ter uma boa noite de sono. Depois que a gente casa, se torna pai de família, muitas vezes as preocupações nos fazem perder uma noite de sono. Não sei se isso já aconteceu com você, ou se você tem uma facilidade imensa de colocar a sua cabeça sobre um travesseiro e instantaneamente, como isso acontecia na minha época de adolescente, a gente cair no sono. E como é bom uma boa noite de sono. Quando então vem o sono e a gente consegue entrar naquele sono profundo, e a gente tem que acordar no outro dia, e parece que o celular, que é o nosso despertador hoje, ele vira praticamente o nosso inimigo. E tem uma tecla abençoada lá no celular, que se chama soneca. Eu não sei se os irmãos têm a mesma atitude que eu muitas vezes, mas que teclazinha tentadora, né, irmão? É aquela tecla soneca. Chega a hora, então, de despertar daquele sono tão gostoso, que muitas vezes a gente teve dificuldade de iniciá-lo pelas preocupações, e aí o celular toca, ou o despertador, e somos tentados a apertar aquela teclinha soneca. O sono é algo muito bom, maravilhoso. Tem um slogan de uma empresa de colchões, muito conhecida, que eu não vou fazer a propaganda, porque eu não ganhei nenhum dinheiro para isso, né? Mas é muito bem bolado, essa turma do marketing tem uma criatividade tremenda. E essa empresa de colchões fala sobre o sono e fala que 1/3 da vida da gente a gente passa sobre o colchão. Os especialistas falam então que nós temos que passar em média 8 horas de sono por dia para ter uma boa qualidade de sono. Como é bom a gente ter uma boa noite de sono. O sono, ele tem vários benefícios. Talvez tenham alguns irmãos médicos aqui que vai saber bem mais do que eu, mas é dentro dessa média, viu, irmãos? Né? Não é tanto sono e nem tão menos sono. Os benefícios do sono, alguns deles eu relatei aqui para compartilhar com os irmãos. O sono combate a obesidade. Olha aí uma boa notícia para mim. Controla a hipertensão, fortalece a memória,
O sono previne a depressão, uma boa noite de sono, favorece o desempenho físico. O sono ajuda no controle da diabetes, diminui o risco de doenças cardiovasculares. O sono melhora o desempenho no trabalho. Uma boa noite de sono, você chega melhor no trabalho, você chega mais feliz. Mas quando a gente para pensar, meus irmãos, quantos benefícios nós vemos para uma boa noite de sono em relação à nossa vida física, que é tão boa. Quando a gente fala de sono e a gente pensa e traz para o lado espiritual, já não podemos, então, falar que é algo tão bom. Por isso que a palavra de Deus, ela nos adverte: desperta, tu que dormes. Meus irmãos, a palavra de Deus nos desafia, e aí nós temos os nossos irmãos pentecostais, que virou um jargão, mas uma realidade profundamente bíblica. E alguns são colegas de trabalho nosso e fala, geralmente você já ouviu, e eles falam: meu irmão, vigia. Essa expressão a gente ouve bastante, porque a palavra de Deus nos desafia a vigiar e orar para que não entremos em tentação. A vida do cristão, ela tem que ser uma vida de vigia constante, uma vida de alerta, uma vida de enxergar as oportunidades, uma vida de enxergar as circunstâncias que estão relacionadas em nosso meio. Desperta, ó tu que dormes, ao acordar para uma realidade espiritual, porque, meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos mais, mas quantas pessoas estão morrendo sem Cristo. Outro dia eu voltei lá da Igreja Batista Imperial, onde eu estava, e para matar a saudade, eu voltei pelo centro da cidade, num sábado à noite. Eu não vou fazer mais isso, porque eu caí no meio de uma festa ali na Avenida Manuel Borba. Eu achei que eu estava na Cracolândia, lá de São Paulo. Uma festa ao ar livre em meio da pandemia. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo, e muitas vezes nós estamos dormindo um sono espiritual e temos deixado de enxergar esse tipo de realidade, deixado de enxergar esse tipo de situação, deixado de enxergar pessoas que estão morrendo muitas vezes nos nossos lares, pessoas que estão indo sem Cristo no nosso ambiente de trabalho, na faculdade. Desperta, tu que dormes. Precisamos sair do campo da satisfação, do campo do comodismo. Precisamos sair do campo da mesmice, do campo da preguiça, muitas vezes. Esse sono que nos dá uma preguiça, muitas vezes, e a gente se acomoda. Vigia, uma vida de alerta constante. Desperta, tu que dormes. A alma pega no sono e nos traz diversas características que nos levam a dormir espiritualmente. Corações, muitas vezes, meus irmãos, até insensíveis. Muitas vezes, corações e vidas dispostos a se envolverem com situações que, honestamente, não nos levam a lugar nenhum. E muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas, e esse coração espiritual profundamente dormido no sono deixa de perceber tantas coisas. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. O sono das nossas almas, essa realidade de vida que nós vivemos espiritualmente, muitas vezes nos fazem ficar com cheiro de defunto, com cheiro de morte. Uma vida que muitas vezes não tem feito diferença no dia a dia. E talvez você já tenha convivido com pessoas que você se espanta quando você descobre que aquela pessoa é um cristão.
aquela carinha do WhatsApp, né? Eu não acredito que fulano é um cristão. Por quê? Porque as atitudes não condizem com atitudes de um cristão. Levanta dentre os mortos, faz a diferença, sai de onde tu está inserido, se for o caso, acorda para uma realidade espiritual, acordar para enxergar e decidir fazer a diferença, talvez como o filho pródigo fez, quando ele começou a se envolver, começou a viver uma realidade de sono espiritual, se distanciando do seu pai, vivendo caminhos tortuosos. E aí ele decidiu: levantar-me-ei. Talvez a atitude que a gente precisa é exatamente a gente se levantar dentre os mortos. Porque muitas vezes nós podemos chegar ao ponto de vivermos, infelizmente, uma necrópsia espiritual. O coração da gente vai ficando necrosado, já não pulsa mais sentimento espiritual nas nossas vidas, já achamos tudo sendo muito normal. Levanta-te de dentre os mortos, porque partes do nosso corpo vão ficando sem vida e vão morrendo a cada dia. Vivendo dentre os mortos, essa realidade, infelizmente, muitas vezes se torna presente nas nossas vidas. Um dia após o outro, vivendo um esfriamento espiritual. Quantas pessoas deixaram de conviver a comunhão que foi pregado hoje de manhã, a bênção da comunhão, de podermos nos relacionar, porque o homem não foi feito para viver só, o homem foi feito para ter comunhão. E quantos irmãos nossos, talvez irmãos que estão assistindo no YouTube, talvez irmãos que estão ouvindo pela rádio, que estão acomodados. E veja bem, eu não estou dizendo que todos que estão em casa estão vivendo essa realidade. E também não estou dizendo que todos nós que estamos aqui presentes somos diferentes. Eu estou falando de uma necrópsia espiritual que vem de dentro, uma mudança que nós precisamos ter a cada dia. Levanta-te dentre os mortos, porque Cristo resplandecerá sobre ti. Devemos, então, despertar e nos levantar na certeza de que Deus pode agir quando nós fizermos, então, a nossa parte. Cristo resplandecerá sobre ti, Cristo te iluminará, Cristo vai fazer diferença na tua vida. E quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos enxergar. Você já percebeu que quando nós estamos num ambiente claro, iluminado, e, por exemplo, se tiver um apagão aqui, e é só uma ilustração, né, irmão Ronaldo? Nós ficamos muito traumatizados esses dias, mas só a nível de ilustração, se porventura faltasse energia agora, é só uma ilustração, França. Nós não conseguiríamos enxergar um palmo à nossa frente. Talvez, se tivessem crianças, até saísse aqueles gritos de medo, né? Mas aí passa alguns segundos, e o que é que acontece? A gente começa, então, a pupila dilatar, e a gente começa a enxergar alguma coisa. A vida cristã da gente, quando a gente começa a se envolver nas trevas, a gente começa a enxergar aquilo como sendo normal. A gente começa a achar que por onde nós estamos convivendo, o caminho que nós estamos trilhando, tudo isso é normal, como muitas vezes acontece com conhecidos nossos, como muitas vezes aconteceu conosco. Se eu for sentar com cada um dos irmãos e ouvir o testemunho de vida de cada um dos irmãos, eu sei que essa é uma realidade de muitos de nós. Seja se você foi criado num lar cristão, se você teve seu testemunho de conversão posteriormente, na adolescência, na juventude, quando adulto, eu tenho certeza que cada um de nós já viveu um pouquinho dessa realidade. O homem nas trevas não consegue enxergar.
O homem nas trevas, ele nunca é culpado de nada. Quando o homem está nas trevas, ele passa a culpa para o outro, ele transfere a culpa para o outro, o erro sempre é transferido para o outro. O homem nas trevas vive um momento de grande ilusão, as prioridades muitas vezes são invertidas, e como nós estamos vivendo esses tempos difíceis, meus irmãos, que o certo, ele começa a passar a viver como se fosse errado, e os valores que nós sabemos que são errados começam a passar como se fossem certos, e nós como cristãos precisamos despertar, porque quando nós estamos nas trevas nós conseguimos nos acostumar e de repente achar que essa situação é normal. O homem não foi feito para viver nas trevas. Jesus, ele quer nos dissipar das trevas. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Jesus quer nos iluminar para vermos a obra dele ao nosso redor. Estamos vivendo o tema de missões mundiais, vivendo a compaixão, vivendo com paixão, vivendo com amor, fazendo diferença onde nós estamos inseridos. E Jesus fala que quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A palavra nos desafia que nós, como cristãos, por onde nós passarmos, nós temos que ser luz, temos que ser sal. Pense numa experiência ruim, é você comer uma comida, às vezes até uma boa carne, né, Soninha, que está tão caro. Aí você vai fazer uma comida e esquece de colocar sal. A gente coloca o sal depois, mas não é a mesma coisa. E quando o sal é colocado em exagero, também estraga. Quando a luz é muito forte, também estraga. Quando a luz é fraca, não faz diferença. Nós temos que ser cristãos na medida correta, sendo sal e luz. Desperta, tu que dormes. Precisamos despertar, meus irmãos, para enxergar através dessa luz de Cristo, que ilumina o nosso caminho. Aqui nesse texto de Efésios que nós lemos, eu quero ler novamente, mas agora no início do capítulo 5, eu quero que você preste atenção, se você puder acompanhar. Diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, em cheiro agradável, não em cheiro de morte. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Pois bem sabei isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, pois o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas manifestas pela luz, porém, tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta, pelo que se diz: desperta, ó tu que dormes,
Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andai, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Desperta, ó tu que dormes, desperta, porque antes nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Meus irmãos, se nós somos luz no Senhor, nós devemos andar como filhos da luz, fazendo então diferença. Sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Despertar do sono espiritual nos leva a pensar o que nós estamos fazendo como cristãos. A música que nós cantamos de missões fala vivendo com paixão. O espaço, duas palavras, vivendo com paixão, estendendo as suas mãos, vivendo a compaixão. Que letra linda, que pode fazer toda a diferença se isso for uma realidade nas nossas vidas. Viver com amor a palavra de Deus como filhos que agora vivem na luz. Precisamos despertar desse sono espiritual, um sono que deve ser descartado no campo espiritual, porque a gente muitas vezes fica com os corações engessados, sem perceber que precisamos acordar e pensar e refletir que nós somos pequenos cristos. A palavra cristão significa isso, pequenos cristos. E antigamente se tinha essa realidade, as pessoas até falavam, lá vai um pequeno Cristo, com a Bíblia debaixo do braço, se identificando como cristão. E hoje até é mais fácil ser cristão quando você não quer se expor. É fácil a gente vir para a igreja. E na minha época tinha uma Bíblia da Sociedade Bíblica, pastor André, que ela tinha 9 centímetros, assim, eu ainda tenho uma em casa. Não sei quantos irmãos tiveram a experiência de ter aquela Bíblia. Hoje eu não consigo mais enxergar nela, né? Mas eu ainda tenho, viu? E aquela Bíblia, ela era usada pelos adolescentes. E aqui vai as confissões de pecado, né? A gente colocava no bolso, com vergonha muitas vezes, de pegar um ônibus com a Bíblia debaixo do braço. Hoje, muitas vezes, a gente vem à igreja, talvez de um modo automático, talvez de uma forma que nem tem feito diferença nas nossas vidas, talvez vivendo esse sono espiritual, e já nem vimos mais a igreja com a Bíblia debaixo do braço, muito menos com ela no bolso, mas nós vimos então a igreja com o celular, que realmente é muito mais prático, e eu não estou condenando quem faça isso. Mas eu estou desafiando os irmãos que nós possamos, como pequenos cristos, acordar do sono espiritual que temos vivido. E a pergunta que eu faço para encerrar essa palavra é: o que nós estamos fazendo como cristãos? A música que nós vamos cantar agora, a letra diz o seguinte: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres, sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, mas Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita gente, há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz,
há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos eu vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Que nós possamos então, meus irmãos, acordar desse sono espiritual que muitas vezes vivemos e vivemos contemplando a obra de Deus, e Cristo nos iluminará. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa noite.